Tudo bom? Estamos começando um Farofa Cósmica com um convidado, um farofice, né? Para tirar vocês dessa tensão da quarentena, porque ninguém merece, né? Bom, hoje a gente tem um convidado lindo, maravilhoso, gato, cheiroso. Cheiroso a gente sabe que é porque a gente conviveu, mas assim, a gente, né? Paulo Oliveira. Bem-vindo, Paulo, tudo bom? Hello, tudo certo, graças a Deus. Não estou em casa, né? Estou viajando, estou em Marabá. Mentira, na real eu estou numa cidadezinha chama Itu alguma coisa que agora eu não lembro, não vou saber falar. Mas tô num calor insuportável que eu nunca passei, que eu pensei que fosse passar. Tipo, o calor do Rio é muito Amigo, eu tô de áspero. casaco, olha isso. Sonho de A gente tá naquele princesa. dia que faz 25 graus e tá frio para os nossos padrões cariocas. Exatamente. Bom, Paulo, vamos falar aí da sua vida. Gente, a gente trouxe o Paulo aqui porque o Paulo tem um projeto maneiríssimo. A gente fala de literatura, né? Vocês sabem disso, mas a gente não fala só de literatura. E o Paulo tem um projeto maneiríssimo, fantástico. Em palavras populares, né? Foda, que é o 365 Músicas. Paulo, como é que surgiu o 365 Músicas? Então, no meio da pandemia, no meio dessa loucura, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou produtor audiovisual e meu último trabalho estava sendo como produtor de arte para uma telenovela que chama Amor Sem Igual da Rede Record. E aí, por causa da pandemia, as gravações foram interrompidas e aquela coisa de ficar trancado dentro de casa e tal, e a gente tem muito tempo a pensar na vida, né? E eu lembrei de uma época muito boa no qual eu me sentia muito feliz, muito grato, falando sobre coisas que eu gostava. Eu falava sobre música, eu falava sobre cinema, sobre literatura, enfim. Que foi quando eu fiz parte de uma zine, né, de uma produção de conteúdo para a internet, que foi a Uma Magazine. E eu gostava muito de produzir esses conteúdos. Aí eu pensei, cara, por que não trazer um pouco de conteúdo no meio dessa loucura, no meio da pandemia, que a galera está consumindo muito coisa de web? Por que não criar um projeto que eu curta, que eu saiba falar, que eu entenda um pouco, para trazer também um pouquinho de diversão, de entretenimento, de conhecimento para essa galera? Por que não desenvolver esse projeto? E aí nasceu o 365 Músicas, que dá um trabalho do caralho para produzir, tá? Não é fácil. Vida de blogueirinho, meu irmão, só pau no cu nessa porra. Então, assim, até porque para você gerar engajamento no Stories, né, tem uma questão de você ter que fazer publicações no feed para poder começar. Enfim, é uma merda. Então, assim, é uma loucura toda. Então, eu costumo dar uma pesquisada sempre. E o viés antes era muito assim: acordei e minha vibe é essa. No início foi muito assim. Quero usar esse filtro do Instagram, a música de hoje, que eu já ouvi umas 3, 4 vezes, é essa música aqui. Enfim, então meio que o primeiro mês foi galgando, assim, meio do acordei, beauty, e aí fui lá e escolhi a música. Depois de um tempo, eu comecei a ver que eu estava tendo um retorno muito bom da galera, do público que estava acompanhando, mas também os artistas nacionais que eu estava divulgando as músicas começaram a me dar retorno. Então eles começaram também a compartilhar os stories. E aí eu comecei a falar assim, caralho, mas estão me compartilhando com, sei lá, um filtro tosco pra cacete. E eu falando do trabalho do cara, sabe? Tipo, foi uma parada que nem eu esperava e começou a acontecer. Aí já no segundo mês eu fui mudando um pouquinho. A gente ganhou uma marca d'água, a gente ganhou uma aberturazinha e tal. Tem uma borda, cada mês é um plano de fundo, enfim. E assim vai. Então o projeto nasceu dessa vontade de falar sobre algo que eu consumo e que eu gosto muito e que eu acho que as pessoas poderiam conhecer e também usufruir, porque eu trago muita gente que a galera não conhece, assim, pelo menos a galera que me assiste, eu sei que não conhece. E sei lá, eu tenho quase 9.000 músicas salvas no Spotify da minha playlist privada, sabe? Então, tipo assim, é muita música, é muita gente, mas não deixa de bater um desespero de será que eu realmente vou conseguir ter 365 artistas diferentes pra galera conhecer? Tipo, todo mês eu tenho essa crise existencial, sabe? Eu achei muito legal que o que você está contando é muito paralelo ao que a Quinha e eu estamos fazendo aqui.
Uma promessa que aqui em Eu fizemos, a diferença é que a gente realmente resolveu ligar um grande foda-se para a questão de qualidade. A gente a gente faz quando tem vontade. E eu Aham. consigo comparar o começo que aqui em Eu estávamos mais naquela... A gente precisa ter um monte de episódio, toda semana estava saindo um. E aí chegou umas semanas que aconteceram coisas, ou a Kim ou eu tivemos um imprevisto, a gente não quis fazer, quebrou essa sequência de uma semana para recuperar, tá uma merda. Eu acho que essa parada do descompromisso, né, de não ter uma obrigação de ser tão bonitinho, um formato tão redondinho, às vezes dá muito certo, cara. Eu acho, assim, eu acho que tem coisas que dão muito certo exatamente por não serem aquela coisa tão fechadinha, tão bonitinha, igual as pessoas estão acostumadas a receber. Você acaba pegando um público que não está preocupado com isso, que ele está preocupado com o conteúdo. Só que aí no meu caso, como começou a ter essa parada dos próprios artistas começarem a repostar e o público deles começou a vir me assistir, então, tipo assim, quando eu marco um artista nacional, que é um artista novo ou que é um artista não tão conhecido, que ele reposta, é muito comum cerca de 20 a 30 pessoas assistirem o meu stories, além do público fixo. Então chega um ponto que já não dá mais pra gente fazer qualquer coisa, assim, sabe? Ser muito desprendido de tudo. E eu tento fazer de uma maneira mais sutil possível. E o meu esquema de gravação está sendo assim, eu gravo 5 dias de uma vez. E eu estou fazendo essa lista, trazendo os temas. Agora em setembro a gente tem um foco no Setembro Amarelo. Iniciei uma sessão de músicas primaveris. Também teve, na verdade está tendo, né? Porque a gente está em setembro. Está tendo os hinos nacionais não autorizados, então a ideia é tá trazendo alguns temas mensais, algumas coisas especiais, além das músicas aleatórias. Então eu acabo encaixando as músicas dentro dessas propostas e trazendo artistas aleatórios. Com isso, o que eu faço? Eu sento, escolho as músicas do mês, pode ser que eu surte e mude, porque já aconteceu, de eu falar assim, não quero essa música agora. Essa música vai lá para frente, depois eu vejo quando eu posto ela. Ou então já aconteceu de eu gravar o vídeo e antes eu sempre confirmo se o Instagram tem essa música. Só que assim como o Spotify, eles vão tirando e recolocando músicas dentro da parada. Então já aconteceu de eu gravar vídeo e não ter a música mais no Instagram, saca? E eu ter que gravar correndo uns 45 do segundo tempo para não deixar faltar. Mas também já faltei, já deixei de postar 2 dias seguidos, porque estava rolando uma loucura, né? Acabou que a gente voltou a gravar a novela para terminar, faltava um mês de gravação, a gente voltou, gravou o final e meio que nesse período eu não consegui cumprir aí bonitinho todos os dias, mas depois eu fiz um especial com 3 músicas de uma vez e etc. Eu venho falo a introdução de por que eu escolhi aquela música, se ela é baseada em algum tema, enfim, justifico aquela escolha diária, apresento a música através do próprio Instagram, que é aquela opção de música que eles têm, e depois eu venho explicando quem é o artista ou quem é a banda, quando foi formado, falo quantos álbuns tem, quais são as referências. Eu costumo dizer sobre música brasileira, às vezes eu consigo trazer mais detalhes ou da vida do artista ou da composição do que de um artista gringo, né? Tem artista que, por exemplo, eu só descobri que a pessoa tem 3 EPs, mas eu não descobri de onde ela é. Sabe? Tipo, você não encontra essa informação, porque ela não tem página no Wikipedia, você não acha ela no Google, no Facebook joga para um website, mas o website às vezes não é do artista, é da manager do artista, que também não fala muita coisa sobre ele, porque são 200 milhões de artistas dentro da manager. Então tem um processo de pesquisa muito louco. Aí depois que eu gravo esses 5 episódios, eu edito para estar no formato que vocês assistem no meu stories. E aí todo dia a gente vai lá, posta e faz tudo bonitinho pra galera assistir, pra galera acompanhar. Ou Mas seja, assim, o você retorno tá em casa achando que é só um story. É só tá em casa, é só um story. Quem vê assim não faz ideia. Não faz ideia. Exatamente. Tá sendo uma missãozinha assim. É muito legal, é muito legal. E às vezes eu descubro coisas que eu não sabia e que me faz ter mais admiração ainda pelo artista, sabe? E aí a média de um programa comum, de um Drops comum que eu faço, seria 1 minuto
dois minutos e meio, né? Que seria a abertura, 4 stories, a música mais 4 stories. Só que tem dia que é impossível. Quando eu falei de Setembro Amarelo, chegou a ter 5 minutos de stories. Então, assim, acaba que você também percebe quem é seu público fiel. Tem muito disso, sabe? Quando você joga a parada pra galera acompanhar, você começa a entender quem é o teu amigo, ou o teu parente, ou, sei lá, uma pessoa que você nunca viu na vida, que tá muito afim de assistir aquela parada, porque ela acompanhou aquela porra até o final. E você pode falar o conteúdo completo que ela vai consumir, e se pai ainda vai mandar uma mensagem e falar: caralho, que incrível, que foda, que mensagem bacana que você passou. Esses dias eu postei sobre reconhecimento afetivo, né? De entender que a relação acabou. Eu escolhi uma música que tratava sobre esse tema, de reconhecer que o relacionamento acabou e não empurrar com a barriga, ou tentar, sabe, tipo, viver uma outra experiência antes de terminar aquela relação. Enfim, reconhecer que o afeto existe e tal, ter uma preocupação consigo e com o próximo. E foi uma parada muito bacana, porque o Manso, que é o artista da música, achou super massa a proposta, o tema que rolou, e a galera me deu um retorno muito massa, tipo, caralho, eu nunca parei pra pensar nisso, ou então, caralho, eu tava pensando nisso esses dias. É isso mesmo, a gente tem tanta relação frustrada que acaba em merda porque a gente não reconheceu que ela já tinha acabado antes de fazer merda. Então também às vezes não é só sobre falar sobre música, sabe? A gente fala um pouquinho de tudo e a galera acaba abraçando a ideia, e isso é muito legal. Uma coisa que eu percebi, fazendo outro paralelo da farofa com o que você faz, é que o seu projeto se transformou conforme o contexto, conforme a necessidade. E quando entrou a visibilidade dos próprios artistas, eu achei muito, preciso dizer isso, eu achei muito legal o respeito que você está tendo, o cuidado, essa preocupação que você está lidando com a arte, com a expressão de outra pessoa, e você está projetando aquilo para o mundo. Então tem que ter certo cuidado e tal. E não é todo produtor de conteúdo que faz isso. A gente está na era do clickbait, sabe? Você bota um troço quase que fora de contexto, senão completamente distorcido para chamar atenção, para ter visualização. E é muito legal a gente ter uma coisa que está se propondo a ser verdadeira com aquela expressão, assim, com aquela arte, com aquela música. Só que aí, no meio dessa loucura toda, eu inventei um outro projeto, que é o Projeto Leituras, né? Eu ia perguntar dele agora! Eu ia falar dele agora. Eu estava esperando um gancho para falar do projeto. Fica à vontade, é todo teu. Farofa é teu. O que aconteceu? No meio dessa loucura também, eu inventei esse Projeto Leituras, por quê? Eu achei que eu fosse debandar pro audiovisual. Tipo, já que eu tô em quarentena, eu vou consumir série e filme pra cacete. Só que, curiosamente, não aconteceu. Me brotou uma necessidade. Eu falo isso porque foi, de fato, uma necessidade de consumir literatura. Eu vinha de uma porrada de produção de novela há cerca de 2 anos direto, no qual a gente lê 120, 130 capítulos, cada um de 40, 50 páginas, lê e-mail, lê ata de reunião, lê não sei o quê, parará. Quando você vê, sua mente é extremamente cansada, você não lê a literatura, você não consome literatura porque você está extasiado de leitura. E aí, nesse break, não sei o que me deu, me veio a fome de consumir literatura. Eu falei, cara, vou aproveitar a minha promessa. Por quê? No final, sabe essas promessas de ano novo que a gente faz? Tipo, quero arrumar um emprego novo, quero ganhar um aumento, vou emagrecer, ano que vem quero projeto fitness, sabe? Tudo isso. Aquelas coisas que a gente costuma não cumprir, inclusive. Exatamente. E aí eu me prometi, eu falei, mesmo trabalhando com novela, sendo uma loucura que é, eu vou ler um livro por mês. Meta, vou ler um livro por mês, 12 livros, tá? É maravilhoso, é sensacional, tamo aí para isso. Aí comecei em janeiro com Call Me By Your Name, né? Me chame pelo seu nome, porque eu tinha assistido o filme, tinha amado, inclusive odiei o livro, mas seguimos. Aí eu enrolei esse livro até vir a pandemia em março, né? Que foi quando todo mundo foi dispensado da produção para entrar em quarentena, exatamente. E eu falei, cara, a hora agora acabou, eu não vou fazer nada, eu vou sentar minha bunda e vou ler. E eu comecei a consumir
descontroladamente. Eu lia livro de 400, 500 páginas em 3, 4 dias no máximo. Tipo, eu comecei a consumir muito. Eu passava 4, 5 horas do meu dia lendo. Então, no meio dessa loucura, veio a ideia de criar o Projeto Leituras, né? Que é trazer alguns dos livros que eu leio e que eu acho que seria legal apresentar para a galera, através também do Stories. Só que o Projeto Leituras, ao contrário do 365, que dá 2 minutos e meio, o Projeto Leituras dá 9. Assiste quem quer. Conteúdo tem, assiste quem quer. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. E aí, no início, também foi muito assim. Foi tipo assim, eu vou começar com Call Me By Your Name, porque foi o primeiro livro que eu comecei a ler esse ano. Já tinha lido outros e tudo, mas eu queria falar sobre ele, porque eu via muitos elogios a respeito do livro. Falei, cara, eu não achei o livro isso tudo. Eu acho o filme muito bom, mas eu não acho o livro isso tudo. Então, eu vou começar com ele para gerar uma pequena polêmica ali. E aí, o primeiro mês seguiu, né? Eu faço 3 livros por mês, dia 1º, dia 10 e dia 20. E segui esse primeiro mês. Aí, no segundo, me veio a vontade de linkar o 365 músicas com o Projeto Leituras. E a partir daí, do segundo mês, a música é uma referência ou uma analogia à leitura, ao próprio livro, ou ao personagem, ou uma situação que é apresentada no livro, e etc. E eu comecei a fazer isso quando eu trouxe uma versão de... esqueci o nome da música agora. Uma versão de uma música do Roberto Carlos, que é cantado em italiano por uma cantora muito famosa, que chama Ornella Vanoni, porque a música era tema, para mim, na minha cabeça, era o tema perfeito para a Vida Mentirosa dos Adultos, da Elena Ferrante, que é uma autora italiana, né, napolitana, que fala, narra a cidade. E a letra, né, essa versão em italiano, a letra é diferente da letra em português, e que para mim tinha muito a ver com a personagem que ela estava apresentando nesse livro. E aí comecei. E aí o mais legal sobre isso também passa pelo mesmo processo. Assim, eu leio o livro, escolho. Aí eu escolho a passagem dele que vai ficar na foto nos destaques. Dou a nota baseado no... Eu tenho um questionáriozinho, tipo, do que eu achei do livro, que eu vou enumerando. E aí eu somo essas notas para dar o resultado, e divido pelas categorias para dar o resultado final, né, a média final. Eu faço o mesmo processo de edição, eu gravo vídeo, edito, boto a marca d'água em cima, todo no mesmo esquema. E comecei a fazer esse processo. E aí, nisso, eu tenho 3 públicos agora. Eu tenho o público que assiste do 365 músicas, que é a música que seria a música tema do livro, até o final, né, que termina o Projeto Leituras. Eu tenho o público que assiste só o 365 músicas, porque o livro para ele não importa, ele já entendeu que faz parte do tema do livro, e ele sabe que o livro está no meu feed. Então, se ele quiser saber, ou ele assiste, ele pode procurar em outro lugar. E eu tenho o público que não assiste o 365 músicas, ele pula os stories para assistir só o Projeto Leituras, sabe? Então, tipo assim, existem três públicos-alvos que se misturam para assistir essa sequência de stories nos dias 1º, 10 e 20. Vamos lá, Paulo. Pergunta última para a gente encerrar. Depois dos 365 dias, o que você vai fazer da sua vida? Eu tenho alguns projetos para o web, isso é um fato. Mas acontecer esses projetos dependem muito de como é que as coisas vão acontecer profissionalmente fora dessa realidade digital, né? Vamos dizer assim. Não tenho 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, não tenho recebidos em casa ainda. Inclusive, se quiserem me seguir, ou Paulo Oliveira, vamos aumentar aí a lista de seguidores. Mas, assim, eu já pensei que o projeto 365 Músicas vai continuar ainda por pelo menos, que é um desejo, né, um objetivo, pelo menos mais 2 edições. Então, assim, talvez o formato... 9 mil músicas no celular dá, né? No celular não, no Spotify dá, né? No Spotify, no Deezer, cabe, caralho. Porra, lógico que cabe. Porque, assim, esse projeto, como eu comecei muito de supetão, no meio da pandemia, ele tem uma quebra, né? Ele começou em junho, acho que foi em junho, e termina em maio do ano que vem. O segundo, eu já vou começar ele literalmente eu já pretendo começar ele no meio do ano.
para não ter um hiato tão grande. Então eu começo ele dia 1º de julho e sigo até junho do ano seguinte. Isso tudo se eu não morrer, tá, gente? Que fique claro que a vida é um sopro. Vamos deixar claro que as coisas acontecem se eu me manter vivo. Mas, assim... E aí o terceiro eu faria um hiato maior, porque aí eu faria no 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, para fazer um ano bonitinho, certinho, que seria encerrar com chave de ouro, fazendo o ano de uma forma completa, né? Mas o Leituras continua também dentro do projeto. Talvez eu mude o Leituras e jogue ele para o IGTV. Ainda estou estudando isso, essa realidade, né? Com uma montagenzinha de fundo, um plano mais aberto. Vamos ver, vamos acompanhar. A princípio ainda vai continuar no Stories. E eu tenho vontade, eu tenho outros projetos aí que eu queria jogar para digital, mas vamos ver como as coisas acontecem, assim, vamos com calma. Paulo, eu queria muito te agradecer por falar do seu projeto aqui na nossa panela muito doida. Então, assim, muito obrigada, Paulo, por você ter vindo, por ter comprado... Eu sempre falo isso, né? Por ter comprado essa loucura, por ter tirado um tempo, por estar passando calor aí pela gente. Obrigada mesmo. Obrigada de verdade por ter vindo. Espero que você tenha gostado. Não, foi ótimo, super divertido, assim. Só para deixar a questão, a playlist no Spotify, que eu acho que eu não comentei isso aqui, tanto no Spotify quanto no Deezer, hashtag 365 músicas, tudo junto. E aí as músicas são atualizadas de acordo com o que elas saem nos stories. Então, se a música saiu nos stories, eu comentei sobre o artista, automaticamente ela vai para essa playlist nas duas plataformas. Então, todo dia tem música nova lá na playlist. Se por acaso você que tá aí não quer me assistir falando pra caralho, só quer saber qual é a música, só quer conhecer um artista novo, só procurar lá, só seguir a playlist. Valeu, gente. Muito obrigado, Paulo, por ter participado, por ter trazido música, que a gente estava querendo fazer isso há muito tempo. Tem alguém falando de música aqui na Farofa. Então é isso, gente. Esperamos que vocês estejam seguros. Eu sei que está difícil respeitar o isolamento, mas vamos tentar. Até a próxima. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não vê o Paulo com o livro dos 365 dias de música. Aí a gente fala assim, olha, teve lá no Farofa,